Pegue a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, está escrito o seguinte: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Nós vamos ler só a parte A. Vou reler. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Vamos na palavra. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, ele é uma vara comprida. Na ponta tem, tipo assim, uns pregos, algo pontiagudo. E o homem, o lavrador, quando ele está conduzindo o boi, ele corrige o caminho, batendo com o aguilhão, dando picadas no boi, para o boi continuar no caminho que o agricultor, o lavrador, está querendo que o boi continue. Então, o aguilhão é uma ferramenta para conduzir para um destino. Então, aqui quando fala, ora, o aguilhão da morte é o pecado, essa vara, no caso da morte, é uma ferramenta que vai conduzindo a pessoa para a sepultura. A pessoa quer sair do caminho da morte, o aguilhão da morte vem e cutuca para a pessoa continuar naquele caminho de destruição. Você vê? As pessoas representam a morte como uma caveira vestida com um capuz preto e uma foice na mão, né? Não é assim que a gente costuma ver a ilustração da morte, o desenho da morte? Mas na verdade a morte, ela tem uma vara. É um aguilhão com ferrões na ponta. A pessoa quer sair do caminho da morte, mas a morte fica cutucando a pessoa com esse aguilhão para ela permanecer no caminho de destruição. E qual é o aguilhão então? A morte não usa uma vara como essa, ela usa o aguilhão. Qual é o aguilhão da morte? É o pecado. Porque o pecado está conduzindo a pessoa para destruição física e espiritual. A morte usa o pecado para manter a pessoa naquela rota de destruição. A morte tenta fazer de tudo para a pessoa não se livrar do pecado. Porque Deus não criou a morte, minha gente. A morte não foi criada por Deus. Deus é vida. Deus é só vida. Deus é o autor da vida. Não foi Deus que criou a morte. Então a morte entrou no mundo e desde então ela tem conduzido a maior parte da humanidade para a sepultura. E essa palavra aguilhão, ela é baseada no ferrão do escorpião. Há no Brasil aproximadamente 180 espécies diferentes de escorpiões. E o escorpião, cada um tem uma letalidade. Quando ele vem e pica a pessoa com aquele aguilhão, o aguilhão é o ferrão, né? O escorpião vem com a sua cauda, ele tem o ferrão, são os aguilhões ali na cauda, e quando ele pica a pessoa, ele injeta o veneno. Esse veneno se espalha pelo corpo, por todo o corpo. Se é uma espécie de escorpião que tem um veneno mortal, vai conduzir a pessoa à morte rapidamente, se não tiver o antídoto. Se não for um veneno mortal, vai fazer um grande estrago no corpo da pessoa. Tem gente que fica paralítica, tem gente que fica torta, tem gente que fica com sequelas para o resto da vida. Então, o aguilhão da morte, o ferrão da morte é o pecado. Como que o escorpião trabalha? Ele fica geralmente escondido para não ser visto, debaixo de pedras, debaixo de folhas, debaixo de madeiras. Ele fica escondido durante o dia todo, mas à noite ele sai, porque ele é um bicho das trevas, ele é um inseto das trevas. Ele sai
para fazer a sua vítima. Veja como há semelhanças entre a atuação do escorpião com o seu aguilhão e o que o pecado faz na vida da pessoa. O pecado também fica escondido. Ninguém gosta de mostrar o seu pecado, é verdade ou não é? A pessoa esconde o pecado que ela tem. Muitas vezes o pecado é secreto. Só que esse aguilhão da morte, que é o pecado, quando entra no corpo da pessoa, vai envenenando todo o organismo. O pecado leva à morte, mas dia menos dia, aquele veneno do pecado vai matar a pessoa. Ela vai morrer física e espiritualmente. Pior é a morte espiritual do que a física. Mas veja a semelhança. O pecado está sempre escondido e faz as suas vítimas nas trevas. O pecado age na escuridão, o pecado age nas trevas. Pode reparar, as coisas mais erradas que uma pessoa faz sempre são feitas à noite. O bandido prefere a noite para assaltar. Se bem que hoje em dia estão assaltando ao meio-dia, né? Mas a grande maioria prefere a noite, a escuridão da noite. Todas as coisas ruins acontecem de noite, trabalhos de feitiçaria, de magia negra. Ninguém fica fazendo macumba ao meio-dia. Todo trabalho maligno é feito na escuridão. O diabo atua nas trevas, a morte atua na escuridão. O aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado fica lá escondido, mas ele está contaminando todo o corpo, envenenando a pessoa, procurando conduzi-la à morte. Paulo escreveu: o aguilhão da morte é o pecado. A morte sempre vai usar o pecado para nos destruir. Um homem lá na periferia de Cabul, uma cidade toda arruinada por guerras, ele estava na periferia quando ele viu a morte vindo rapidamente na sua direção. Ele pensou: puxa, hoje é o meu dia, a morte vai me pegar. Só que a morte veio e passou por ele apressadamente. Ele não entendeu. Dona Morte, um minutinho, a senhora está muito apressada. A senhora podia me informar então que dia que eu vou morrer? Aí a Dona Morte falou assim: olha, eu estou sem tempo de olhar minha caderneta, porque eu preciso ir para o centro da cidade, que eu vou levar 1000 pessoas. Ah, tá bom, Dona Morte, tá bom. E a morte foi apressadamente a pé lá para o centro de Cabul. E esse homem na periferia pegou o celular dele, já ligou para um parente que morava lá no centro, falou assim: olha, se esconda, porque a morte está indo aí, vai levar 1000 pessoas. O parente recebeu o recado, já telefonou para um monte de gente: se esconda, porque eu estou sabendo que a morte está vindo aqui, vai levar 1000 pessoas. E todo mundo foi se avisando: a morte vai chegar aqui, vai levar 1000 pessoas. Todo mundo foi se avisando: se esconda, porque a morte vai chegar aqui, vai levar 1000 pessoas. E isso se espalhou na cidade de Cabul. No dia seguinte, 10.000 pessoas estavam mortas. Aí a morte veio voltando pelo mesmo caminho, trazendo os 10.000 mortos, e cruzou de novo com aquele homem. E o homem perguntou para a morte: a senhora não ia levar só 1000 pessoas? A morte disse: pois é, eu fui lá para buscar 1000 pessoas. Mas a senhora pegou 10.000? Não, eu peguei 1000, as outras 9.000 morreram de medo. As pessoas têm medo da morte, e elas não se dão conta que a pior das mortes é a morte espiritual. O veneno do pecado, ele contamina todo o ser da pessoa e a deixa imobilizada. O veneno do escorpião geralmente paralisa a vítima, e o pecado faz exatamente isso. Ele paralisa a pessoa. Pode reparar que toda pessoa que está contaminada pelo pecado, ela quer largar, ela não quer continuar fazendo aquilo, mas ela está paralisada, ela não tem forças para sair daquela situação.
Ela está aprisionada, envenenada, paralisada. Enquanto isso, o pecado vai destruindo. A pessoa quer parar de beber, quer largar o vício da bebida. É um pecado, porque ela se embriaga, fica violenta, xinga os outros, quebra tudo, ameaça bater, bate nas pessoas até. A pessoa depois fica sóbria, fala: eu preciso largar essa bebida. Mas o veneno do pecado está nela. E ela é impotente, ela está paralisada pelo vício do álcool. E pode transportar isso para o crack, para a maconha, para a cocaína, para o cigarro. O cigarro parece tão inocente, pensa bem, né? Fumar, qual o problema? Qualquer lojinha aí, qualquer barzinho vende cigarro. Não é proibido fumar, não é ilegal fumar. Aí a pessoa comete o pecado de fumar, destruindo o templo do Espírito Santo, que é esse corpo. Aí ela quer largar. Chega uma hora que ela diz: eu quero largar o cigarro, mas o veneno já deixou ela paralisada. Ela não consegue largar o cigarro. Ela tenta e tenta de novo, consegue ficar até algumas horas sem fumar, mas depois tem a recaída, porque ela se sente impotente, ela está paralisada. E o que o vício do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, da heroína, da bebida vai acabar fazendo com a pessoa? Vai levá-la para a morte, vai levá-la para a doença e para a destruição. É o pecado que a gente comete, minha gente. E todo mundo peca, essa que é a verdade. Não vamos ser hipócritas. Em menor ou maior grau, todo mundo é pecador. Jesus, quando estava aqui na terra, provou isso. Queriam apedrejar uma mulher, e ele disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí, desde os mais velhos até os mais jovens, todos foram largando as pedras e indo embora. Por quê? Porque todos pecaram. A morte entrou no nosso planeta através do pecado. E desde então as pessoas vêm morrendo por causa do pecado e não conseguem largar. Aí você diz assim: poxa, mas espera um pouquinho, foi o Adão que pecou, não fui eu. Foi a Eva que pecou, não fui eu. Por que eu estou pagando esse pato até hoje? Porque o pecado passou, essa contaminação passou para toda a raça humana e para todos os descendentes dos nossos primeiros pais. Mas não fui eu que pequei, quem pecou foi o Adão, quem pecou foi a Eva. É uma injustiça, pastor João Ribe, é uma injustiça. Quer dizer que eu vou morrer por causa do pecado que o Adão cometeu, que a Eva cometeu. Mas você não larga o pecado, não é? Você não quer morrer, mas você não larga o pecado. Você sabe qual é a diferença entre o ímpio e o salvo? Sabe? É a seguinte, a principal diferença é a seguinte: o ímpio, ele não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. Já o salvo, ele não tem medo da morte, mas tem medo do pecado. E por que o salvo tem medo do pecado? Porque ele sabe que é o pecado que leva à morte. Por que nós resistimos ou devemos resistir ao pecado? Porque sabemos, mais do que as pessoas do mundo, que o pecado leva à morte. O aguilhão da morte é o pecado. A alma que pecar, essa morrerá, Deus diz na sua palavra. Quem conhece a palavra tem medo do pecado. E como a pessoa se preserva do pecado, o salvo não tem medo da morte. O ímpio não tem medo do pecado, mas tem medo de morrer. Pode reparar, o cara é assaltante, não está nem aí se vai dar tiro em pai de família, em mulher grávida, se vai matar um inocente. O ímpio, ele não tem medo do pecado, ele continua fazendo as suas coisas erradas, ele sente prazer nas coisas erradas, ele pratica as coisas erradas, ele não tem medo do pecado, mas coloca a morte na frente dele. Ele morre de medo da morte. Já o salvo, ele não tem medo da morte, mas
tem medo do pecado, porque é o pecado que conduz e que traz a morte, principalmente espiritual. O pastor João Ribe, o Adão lá com o seu pecado veio prejudicar eu aqui neste século? Pois é. O pecado contaminou toda a raça humana. Aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, veja o versículo 21. Acompanhe. Porque assim como a morte veio por um homem, foi um homem que trouxe a morte, não foi Deus que trouxe a morte. Deus avisou: o dia que você pecar, você vai morrer. Foi o homem que trouxe a morte, foi o homem que disse: morte, pode entrar. No primeiro momento, a morte é uma separação da vida, não é? Claro, todo mundo sabe disso. Deus é a vida. Quando o homem pecou, ele foi separado da vida que é Deus. Deus tirou ele do paraíso. A morte é uma separação. Aí toda a descendência do primeiro pecador nasceu fora do paraíso, no pecado. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então medita comigo. Quando eu era criança eu escutava assim: eu tenho que trabalhar? Tem. Por quê? Porque o Adão pecou e Deus mandou ele trabalhar, ganhar o pão com o suor do seu rosto. Poxa, se Adão não tivesse pecado, eu não precisava trabalhar, né? A gente ouvia isso quando era criança e tem gente que fala isso até hoje: a culpa é de Adão, que eu tenho que levantar segunda-feira cedo, pegar o trem lotado, nessa época de pandemia, ir para uma estação cheia, um ônibus cheio. Culpa do Adão, não precisava trabalhar, poderia viver em delícias. Culpa do Adão. Pois é, culpa do Adão, e você está pagando o pato. É uma injustiça. Agora pensa pelo outro lado. Um homem pecou e prejudicou toda a raça humana. Agora veio um outro homem que nunca pecou. Ele nunca pecou e morreu por toda a raça humana. Então, se eu sou descendente de Adão, eu vou morrer no meu pecado. Mas se eu for descendente de Cristo, o ato de justiça de um só, a pureza, a santidade de um só que nunca pecou, também beneficia a geração atual, se a pessoa quiser. A diferença é que, no caso de Adão, você não precisa fazer nada para estar debaixo da maldição da morte, do pecado. Você não precisa fazer nada. Você automaticamente absorve a condenação. Tem uma inclinação para as coisas erradas, tem uma inclinação para o pecado e vai morrer no seu pecado. No caso de Cristo, o ato de justiça, a vida santa que ele levou, de um só também, um só, tem que refletir se eu quiser. Você está pegando a coisa? O Adão pecou e me estrepou. Jesus não pecou e me abençoou. Você está entendendo isso? Um causou um mal extremo para a raça humana que perdura até hoje. O outro causou um benefício extraordinário para a raça humana que está à disposição de qualquer pessoa que quiser. Então essa é a teologia. Vamos confirmar isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha a leitura, minha gente. É muito forte isso aqui. Você tem que entender essa teologia. Por que o erro do Adão me prejudica e por que eu posso ser salvo através da obra de Jesus Cristo? Eu tenho que entender isso. Isso está perfeitamente explicado aqui, ó. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O que Adão fez passou para todos nós, para todos os seus descendentes. Agora veja o versículo 18. Aí mesmo, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um errou e trouxe para toda a raça humana o pecado e a morte. O outro acertou, foi santo, perfeito, sublime, imaculado. Então esse santo também, o segundo Adão, Jesus é chamado de segundo Adão. Então esse também reflete para quem é da sua descendência, para quem é de Cristo, para quem o recebe como único, suficiente, exclusivo Salvador e se torna também filho de Deus. Então o ato de justiça de Jesus Cristo não beneficiou só ele, beneficiou todos os que creem nele. Através da santidade de Jesus eu viro santo sem ser santo. Através da obra expiadora de Jesus, todos os meus pecados são purificados. E através da vida de Jesus, que venceu a morte, eu também tenho o direito de receber a vida eterna e vencer a morte. Você pegou a coisa? Então não reclama mais, o Adão fez aquilo lá, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar o meu pão com o suor do meu rosto. De fato, é verdade, foi culpa do Adão, refletiu para todos nós aqui. Mas e o que Jesus fez? O que ele fez? Igualmente, tem que refletir para nós. Você nunca ouviu o ditado, pau que dá no Zé, também dá no Zezé? Você nunca ouviu isso? Vem cá, se eu me lasco inteiro por causa do erro de Adão, então o que Jesus fez tem que me beneficiar aqui também. Tem que haver justiça. Aliás, vamos falar sério, é uma injustiça você sofrer o pecado e a morte por causa do Adão, é uma injustiça. Mas injustiça maior ainda é você ter direito à santidade, salvação e vida eterna sem ser santo e sem merecer. É uma injustiça maior ainda, pensa bem. A parte que o Adão fez reflete para a raça humana, a parte que Jesus fez reflete para a raça humana. Ou você deixa de ser descendência de Adão e passa a ser descendência de Cristo, ou você vai continuar vivendo aqui debaixo do aguilhão, dos cutucões que a morte vai ficar te dando, as ferroadas que a morte vai continuar te dando. O aguilhão da morte é o pecado. Como é que a morte conduz a pessoa para a destruição? Através do pecado. Como é que a morte conduz a pessoa para a própria morte? Através do pecado. Agora muda para Jesus. Como é que Jesus conduz a pessoa pelo caminho certo e para a vida eterna? Através dos aguilhões que ele sofreu nas mãos e nos pés, e a espada, a lança que entrou no seu lado, a coroa de espinhos na sua cabeça. Ele foi todo ferroado. Jesus sofreu todos os aguilhões para que nós não passássemos por isso. Então tudo que Jesus sofreu e conquistou na cruz tem que igualmente refletir na minha vida, senão não haveria pesos iguais. Pesos iguais para quê? Para condenação. Pesos iguais para salvação? Ou será que só pesa aquilo que é errado? E o peso do que Jesus fez, que é muito maior do que o peso de Adão? E o peso de Jesus tem que funcionar. Isso tem que nos trazer vida e vida de verdade. Veja o que eu li para você aqui no versículo 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus.